Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo do dia? Seguinte, começo aquele pedido já clássico e tradicional. Por favor, caso você ainda não esteja inscrito no canal, peço para que você o faça. Isso ajuda a aumentar a relevância, a abrangência do conteúdo que aqui compartilho e eu ficaria muito agradecido a você caso fizesse a inscrição e se estiver gostando do conteúdo, por que não ativar as notificações? Caso tenha gostado em particular do conteúdo desse vídeo, peço para que você curta e compartilhe com a sua rapaziada aí, beleza? Tivemos a madrugada de ontem para hoje, né, a publicação dos dois substitutos ali, né, do Sérgio Moro e do Maurício Valeixo. Então temos o André Mendonça, André Luiz de Almeida Mendonça, de 47 anos, nomeado para substituto de Sérgio Moro no Ministério da Justiça, e do Ramagem, né, o delegado da Polícia Federal Ramagem, como diretor-geral da PF. Quero focar especificamente agora na figura de André Mendonça. Quem é André Mendonça, né? Ele tem 47 anos, ele é advogado geral da União, com passagens internas ali pelo órgão, né? Eu fiz um levantamento aqui, ele de 2016 a 2018 foi corregedor geral da AGU, e ele, a sua atuação fora mais destacada é o fator dele ser pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Brasília, né? Onde ele mora. E aí ele também já foi em 2008, ele já foi diretor do Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa da AGU. Como falei, em 2016, 2018, ele foi assessor-geral na Controladoria Geral da União, do ministro Wagner Rosário, corregedor. Como é que é a história do André Mendonça, né? Ele é uma pessoa que adquiriu proximidade, conheceu o Bolsonaro durante a campanha. Essa aproximação dele gerou uma relação de confiança e ele foi indicado para a AGU, para ocupar o cargo de advogado-geral da União. Que a AGU ela é responsável pela defesa da União nos casos em que ela é demandada, né? Às vezes se confunde muito o AGU como um defensor pessoal do presidente da República, mas não. O órgão faz a advocacia das questões em que a União é demandada, certo? Então, essa é a função do advogado-geral da União. Ele faz muitas defesas no Supremo Tribunal Federal e por isso tem interlocução com vários ministros. Nesse aspecto ele é bom, né? O Moro, a gente sabe que ele tinha a afeição de alguns ministros, do Fux, do Barroso em particular, mas ele tinha resistência de vários outros ministros, né? Ele não era exatamente benquisto por outra parcela expressiva do Supremo Tribunal Federal. O André Mendonça tem interlocução com o ministro do STF, isso pode facilitar alguma coisa do seu trabalho na frente do Ministério da Justiça. O grande desafio do André Mendonça é comprovar a sua isenção, né? Comprovar que ele vai garantir a imparcialidade necessária para os trabalhos dentro do Ministério da Justiça, em particular dentro da Polícia Federal, que está subordinada na sua hierarquia ali dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ver se ele vai conseguir executar o seu trabalho, né? Tendo em vista que Sérgio Moro saiu atirando, né? Sérgio Moro colocou como um ponto principal de sua desistência de ser ministro, né, quando ele abdica do cargo de ministro da Justiça, foi uma suposta falta de autonomia e uma tentativa de interferência política de Jair Bolsonaro dentro da estrutura da Polícia Federal. O desafio de André Mendonça agora é garantir isso. O André Mendonça vinha sendo muito cotado para a vaga do Supremo Tribunal Federal, né? Então ele concorria com o Sérgio Moro nessa ambição. Hoje, Sérgio Moro é carta fora do baralho, já que optou pelo caminho político e de oposição a Jair Bolsonaro. Mas naquele contexto em que Jair Bolsonaro diz que seria necessário um ministro supremo terrivelmente evangélico, André Mendonça foi lembrado pelo fator dele ser pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Como já havia falado anteriormente. Então, nesse contexto, o nome de André Mendonça estava sendo bastante lembrado ou sondado para essa vaga que vai pintar no final do ano, mês de novembro, no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria compulsória do ministro Celso de Mello. Ele completa 75 anos e com isso ele é aposentado compulsoriamente. Então essa vaga vai aparecer no final do ano. André Mendonça pode seguir o caminho de Alexandre Moraes e até de Gilmar Mendes. Gilmar Mendes foi a AGU, hoje está no Supremo Tribunal Federal. Alexandre Moraes foi ministro da Justiça de Temer,
hoje está no Supremo Tribunal Federal. Então talvez o André Mendonça possa vir a pegar esse caminho. Mas até lá é preciso comprovar o seu trabalho na frente do Ministério da Justiça, provar que ele vai além da questão política, mas garantir a autonomia necessária para o trabalho da Polícia Federal. Esse é o grande desafio. O Ramagem entra com mais suspeita e mais dificuldades políticas do que o próprio André Mendonça. A proximidade do Ramagem com os filhos, em particular aquela foto dele no Réveillon de 2018 para 2019, ao lado de Carluxo e do primo índio, né, Léo Índio, aquilo lá coloca em xeque a isenção e a própria credibilidade do Ramagem. Veja, ele é um policial, ele é um delegado de Polícia Federal de carreira que vai fazer a segurança de Jair Bolsonaro durante a campanha, adquire proximidade com ele, com os filhos e é indicado para a BIM. Naquele discurso, naquele medonho discurso de sexta-feira, Jair Bolsonaro falou que tem acesso a investigações da inteligência da BIM. O que é esse órgão de essência bisbilhoteira? Bisbilhoteira aqui não tem caráter pejorativo. É a essência do órgão, é a bisbilhotice. Inteligência é lá, cara. Entrar onde você não quer que ele entre, né? A essência da BIM é essa. É um órgão de inteligência. Jair Bolsonaro falou que tinha acesso a relatórios. O que é isso? Que relatórios? Quais relatórios? Que tipo de acesso? Isso é legal? Tem a impressão que não. Tem a impressão que não. Então a credibilidade do Ramagem ela é posta em xeque com muito mais contundência do que o trabalho do André Mendonça. O desafio do André Mendonça é garantir a isenção e a autonomia dos órgãos subordinados ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O desafio do Ramagem é mostrar que ele não está lá por ser brother do Carluxo. Ele está lá por sua competência enquanto delegado da PF. O que se coleta internamente na Polícia Federal é que, apesar de gozar de respeito dos pares, ele ainda não estava exatamente preparado para atingir o topo da sua carreira, o topo da sua trajetória interna na instituição. Ele precisaria comer mais feijão, adquirir mais apoio dos seus colegas para uma ambição dessa, para uma missão desse porte. Não foi o que aconteceu. Agora precisamos aguardar. Se é que isso não vai ser questionado via Supremo. Pode, tem jurisprudência para isso. Você se recorda que, por exemplo, quando Lula foi indicado para ministra da Casa Civil da Dilma Rousseff, ou quando a Cristiane Brasil foi indicada para ministra do Trabalho do Temer, o Supremo vetou essas indicações. Ou seja, nada garante que a indicação e a nomeação agora do Ramagem pelo Diário Oficial, publicado de ontem para hoje, vai ser exatamente, não vai ter nenhum tipo de questionamento por parte do STF. A situação em relação a isso do André Mendonça é um pouco mais confortável. Aliás, é bem mais confortável do que a do Ramagem. Mas o desafio dado para ele, para o seu currículo, é esse. Ele vai conseguir garantir a autonomia, a isenção de todo o aparato de inteligência do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Como não quer Jair Bolsonaro quer interferência. Ele explicitou isso e inclusive a motivação da demissão do Sérgio Moro, o Jair Bolsonaro não vê problema nesse tipo de interferência. E aí, se ele não garantir interferência, que garante que os órgãos não vão promover uma sabotagem ou até mesmo vazamento de informações para a imprensa de coisas de ordens do André Mendonça ali interna que não visariam garantir essa independência. E tem outro fator, né? Se ele se postar de forma republicana, nada garante que Jair Bolsonaro vai ficar satisfeito com ele para indicá-lo para a vaga do Supremo no final do ano. Veja só a encruzilhada em que o André Mendonça está. Ou ele garante sua biografia e um bom trabalho frente ao Ministério da Justiça, com a independência e a não intervenção nos órgãos, ou ele não garante a independência, faz a intervenção política nos órgãos e pode sonhar com uma vaga ao Supremo Tribunal Federal no final do ano. Realmente uma encruzilhada difícil que se encontra o ministro, né, o ex-AGU e agora ministro da Justiça, André Mendonça. Espero que você tenha compreendido mais ou menos o perfil dele, quais desafios colocados. Se tiver alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários. Estou me esforçando para responder todo mundo, estou lendo todo mundo, sabe? Quando não consigo responder, pelo menos uma curtida lá para mostrar que eu li. Não é curtida aleatória não, viu, cara? Eu leio e aí eu curto o comentário. Se eu discordo, eu não curto. Se tem palavrão, o filtro aqui do YouTube já bloqueou, eu já descobri isso. Eu tô me iniciando nesse universo, né? Eu vi que tem um filtro ali, um monte de xingamento lá, cara. Às vezes o cara falou palavrão
palavrão até de forma elogiosa, que isso acontece, né? Aí esses eu desbloqueei. Agora os agressivos ficaram todos filtrados lá. Gostei desse mecanismo de controle do YouTube. Então é isso, rapaziada. Se você chegou até aqui, peço para que você curte e compartilhe esse vídeo. Tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Estou tentando responder todo mundo. As reflexões de vocês ajudam também, colaboram com a minha própria reflexão. Beleza? É isso, cara. Um meu sincero abraço para você. Se inscreva no canal se chegou até aqui, porque você teve interesse, gostou, né? Então eu peço que você se inscreva no canal. Valeu, excelente terça, rapaziada. É nóis.